Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara começa a discutir a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. A mudança na Constituição depende da aprovação de 308 deputados. Mas como chegar a um texto que conquiste tanto apoio? Vamos conversar sobre o tema com os deputados General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Coronel Girão, como conseguir apoio da Câmara para a reforma da Previdência, deputado? Olha, muito obrigado pelo espaço cedido e é um dever nosso de estar aqui para começarmos as discussões, né, que já estão acontecendo no plenário, enfim, nas nossas sessões plenárias e também nas reuniões que os partidos estão fazendo. Acredito que nós estamos numa esquina bastante interessante da história do Brasil e essa reforma da Previdência, hoje sou general da reserva já há 10 anos, eu ouvia esse reclamo de que a reforma da Previdência era importante desde o meu tempo de capitão, há 25, 30 anos atrás. Então, os governos anteriores foram deixando essa reforma ficar passando para trás, retardando uma decisão que é importante para o país e agora nós chegamos num ponto que não dá mais para repensar isso daí. A reforma agora ela é urgente e necessária. Haja vista que os exemplos que tivemos na Europa, né, países quebraram, a Grécia está quebrada ainda, Portugal conseguiu se recuperar. Então, esses exemplos que nós tivemos lá fora, nós não queremos para o Brasil. Então, é importantíssimo, é fundamental que a gente consiga fazer a reforma da Previdência. O governo não pode ficar satisfeito de produzir dinheiro para colocar no mercado, para compensar esse déficit que a gente tem absurdo e dívidas também, né? É bom que seja dito isso daí. O ministro Paulo Guedes já foi bastante enfático que a cobrança dessas dívidas está sendo feita pelo governo, mas existem dívidas e existe esse déficit que tem que ser combatido. Deputado Padilha, como a oposição vê a reforma da Previdência? Os senhores concordam com a reforma e o modelo que foi apresentado? Primeiro quero agradecer o espaço, agradecer aqui poder debater com nosso colega deputado do governo, eu de oposição. Acho que esse debate político, conversar com as pessoas, debater com a sociedade é fundamental para a gente compreender o que está em jogo. Eu não chamo a proposta que o governo encaminhou de reforma. Reforma é toda vez que você tem uma casa, você vai reformar um quarto, um pedaço da casa, você quer aprimorar, melhorar. O que o governo encaminhou para o Congresso Nacional é uma proposta de destruição da Previdência Pública, da ideia de Previdência Pública no país. Eu digo mais, o presidente Bolsonaro, quando candidato, numa visita ao Nordeste brasileiro, disse que alguém propor idade mínima de 65 anos para um país como o Brasil era um crime, era uma falta de humanidade. Palavras do presidente Bolsonaro. Então ele encaminhou para o Congresso Nacional um crime, né? Uma falta de humanidade. Uma destruição da Previdência Pública. É diferente do que outros governos fizeram, porque essa casa debateu 2 reformas da Previdência que foram aprovadas, que foram reformas importantes naquele momento. O governo Fernando Henrique Cardoso, do qual eu era oposição, fez uma reforma, e no primeiro ano do governo do presidente Lula fez uma outra reforma importante, onde aproximou a realidade da Previdência Pública dos servidores públicos mais próximo da grande maioria da população brasileira, que é do setor privado. Então, nós defendemos que é necessária uma reforma da Previdência Pública, não a destruição. Eu defendo uma reforma que comece acabando com os privilégios que existem hoje em relação a algumas categorias. Eu não concordo com a ideia que o governo manda para cá de deixar os militares das Forças Armadas de fora de uma alteração e colocar policiais militares, policiais civis, guardas municipais, agentes, ou seja, esclarecer, deputados policiais militares não estão incluídos, só policiais civis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, policiais civis, alterações de agentes que enfrentam no dia a dia o crime, estão no dia a dia na rua, ou seja, não estão sendo protegidos enquanto os militares das Forças Armadas ficam nos quartéis, ação importante, foram protegidos. Não tem uma mudança substancial em relação ao judiciário. Não tem nenhuma linha real e concreta para cobrar as dívidas. O
Porque a Vale, responsável pela tragédia, pelo crime de Brumadinho, o Bradesco, né, são empresas que devem à Previdência. Quando falam que tem um rombo na Previdência, não falam dos devedores, de quem não paga a Previdência. E sinaliza, inclusive, a possibilidade de redução da contribuição patronal. Ou seja, para cortar a aposentadoria das pessoas, não é só aposentadoria, auxílio acidente de trabalho, auxílio doença, cortar o BPC, estão deixando de lado, inclusive, a cobrança dos devedores e sinalizam reduzir a contribuição patronal. Deputado. Eu gostaria de fazer um contraponto aqui ao que o nobre deputado falou. É lamentável que a gente ouça dizer que militares nos quartéis. O que a gente menos vê hoje, né, já há algum tempo, são os militares nos quartéis. Os militares das Forças Armadas, esses privilégios que ele falou, nós estamos sendo empregados permanentemente para acabar com conflitos na área da segurança pública, nos desastres, né, chamados desastres ambientais. Então, nós estamos permanentemente sendo atuados aí, sendo empregados. Então, não é militares nos quartéis. A primeira coisa é isso daí. A segunda é o seguinte, eu tenho uma experiência de 7 anos de secretário de Segurança. Eu fui secretário de Segurança em 2 estados do Brasil, Roraima e Rio Grande do Norte, e fui secretário de Segurança do município também. Então, eu entendo muito bem o que é o desempenho da atividade policial na defesa da sociedade, que não tem recebido, esse desempenho da atividade policial não tem recebido a importância desses últimos governos brasileiros, no tocante, por exemplo, à proteção social deles. O índice de suicídio dos policiais está muito grande. E só agora é que a gente está voltando à carga de um projeto voltado para a valorização profissional, fazendo o gerenciamento, o controle de estresse. Então, isso tudo tem que entrar dentro de um contexto de gestão, mas a Previdência é outra coisa. A Previdência é o seguinte, o Brasil chegou num ponto tal, Bolsonaro pode ter falado isso que ele falou, mas ele, a cada ano, a cada período de tempo, nós temos a mudança da qualidade e da expectativa de vida nossa. Se em 1940, 1960, a gente tinha uma expectativa de vida de 45, 53 anos, hoje são 76. Então, essa mudança na expectativa de vida nossa, ela precisa ser compensada em função da Previdência. Não adianta você ter uma corporação, como por exemplo, um sindicato desses aí de servidores, que consegue bons salários, mas do que adianta você ter bons salários se o Estado brasileiro ou se o Estado unidade da Federação não tem como pagar? Nós temos categorias lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, no momento atual, que estão com 3 meses de salários atrasados, deputado. 3 meses atrasados. Então não adianta você ter um bom salário se você não recebe o salário. Na campanha foi interessante, eu nunca fui político, né? Eu fiz a campanha política, tudo para mim era novo. Então na campanha eu andando no interior, eu conversava com as pessoas, tinha um casal lá, um exemplo curto e simples sobre isso. Um casal, já de idosos, os 2 aposentados do estado do Rio Grande do Norte. Todos os 2 com salário atrasado. E o senhor de 70, quase 80 anos de idade, o senhor dizendo para mim assim, general, eu nunca atrasei uma conta minha. E agora eu estou com salário atrasado. Eu disse, então, o senhor está corroborando comigo que não adianta o senhor ficar com esse salário alto se o senhor não tem a garantia de receber o salário. Os estados precisam se capitalizar em relação a isso. E isso foi uma sequência de desmandos, talvez de más gestões em relação a isso, e acabou, nós temos um Estado, as unidades da Federação endividadas e sem condições de pagar os salários. Eu não quero isso para o país, para o Brasil. Os servidores públicos federais brasileiros, eles podem ser vacinados em relação a isso, corrigindo agora a Previdência. Deputado Padilha, juntando aí um pouquinho que o deputado falou sobre déficit, o senhor falou sobre grandes devedores. O Ministério da Economia identifica hoje que dos 500 milhões de dívidas, apenas 160 bilhões são possíveis de recuperação ainda e mesmo assim não é o suficiente para cobrir um déficit de 300 bilhões. Qual a saída para equilibrar aí o financiamento, se mantido o sistema como está? A única saída que não pode ser encarada como saída no Brasil é esse caminho fazer com que as pessoas que menos têm dinheiro nesse país, mais pobres, sejam prejudicadas. A mudança da Previdência, ela não ataca grandes servidores públicos. Eu não concordo que professores têm bons salários, como disse meu nobre colega deputado. Ela ataca fundamentalmente o trabalhador rural. Muita gente vem com planilha, com dados de planilha, e esquece a vida do trabalhador rural.
Nós estamos exigindo, a proposta exige que o trabalhador rural tenha 65 anos e 40 anos de contribuição formal para poder se aposentar. A proposta está dizendo, para tentar corrigir o déficit da planilha, né, que BPC... O trabalhador rural são 60 anos. É 60 anos. Era 55 Era 60 e vai para anos. 60. Não, o senhor falou 65. Tá certo. Não, mas era vai 60 pra, anos, eu fico preocupado. E eu não falei que professores ganham bons salários, não. Sim, o senhor falou. Eu falo categorias profissionais. Eu falei categorias professores têm sindicato. O senhor falou. Nosso telespectador vai poder ouvir. O senhor falou. E eu não, em nenhum momento interrompi quando o senhor estava falando. Vamos ganhar com essa discussão. Vai para 60 anos o trabalhador rural, é verdade. Isso. E 40 anos de contribuição para se aposentar, de integração. 20 anos para 20 anos de contribuição para ter a aposentadoria integral. No programa, né? 20 anos. Né? Ou seja, exigindo contribuição formal durante 20 anos para o trabalhador rural. Né? É uma proposta que ataca os professores e professoras. Eu acho estranho, né? A proteção que existe para os militares não existe para professor e para professora no país. Ou seja, é colocar uma categoria como mais importante e ser mais protegido do que a categoria mais importante que existe para um desenvolvimento do país, que é professor e professor. Nenhum militar seria militar se não tivesse tido aula com a sua professora de português, de matemática, de química. Eu tenho orgulho de ser médico, não seria médico se alguém não tivesse me ensinado a matemática, química, história desde o começo. Nós estamos colocando, né, protegendo algumas categorias e jogando a responsabilidade do problema para outras. Eu acho que o Brasil precisa discutir seriamente como é que vai financiar a sua previdência, né? Obrigado pela concordância do senhor. O Brasil precisa da reforma da Previdência. Ok, não, excelente. Não foi o senhor isso que eu falou falei? exatamente isso. Não foi isso que eu falei. É importante, o Brasil precisa discutir a Previdência. O que eu falei, assim, o Brasil precisa, como é que vai financiar a sua Previdência? Precisa. Então não foi isso que eu... Precisa, por quê? Se a gente quer, e eu defendo que o Brasil tenha uma Previdência pública, o senhor citou o exemplo de Portugal. Portugal recuperou a sua economia mantendo as suas políticas sociais. Quando teve a política de corte das políticas sociais, ameaçar a aposentadoria, entrou numa profunda recessão. Portugal se recuperou agora porque ampliou e manteve as políticas sociais. Eu defendo que previdência pública, ter renda na mão da grande maioria do povo brasileiro é muito importante para a nossa economia. Quantas famílias nesse país não têm o aposentado como principal esteio quando tem desemprego, né? Mantém a família. Quantas cidades no país, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, no Ceará, onde eu trabalho, não tem na cidade o aposentado como um esteio fundamental para a economia. Ou seja, a previdência não é custo, não é gasto. Previdência é fazer a economia girar nesse país. Vamos fazer uma pequena pausa e na volta o deputado Girão vai poder responder. Câmara Debate fala hoje sobre reforma da Previdência. Nós estamos ouvindo os deputados General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é reforma da Previdência. Os convidados são os deputados General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Deputado Girão, no bloco anterior, o deputado Padilha falava sobre financiamento e sobre o fato do projeto não contemplar mudanças nas regras das aposentadorias militares. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O governo vai enviar uma proposta que trata dos militares? Isso. Nós temos uma MP, é interessante a gente falar isso aí, a MP 2215 de 2001, ela trouxe uma reforma no sistema de proteção social dos militares. Essa MP nunca foi apreciada no Congresso, mas ela está em vigor. Ela entrou em vigor em função daquela regra anterior de que, não sendo aprovada, ela entraria em vigor. Essa MP fez uma grande mudança no sistema de proteção social dos militares. E essa grande mudança, por exemplo, nós não temos fundo de garantia, nós não temos hora extra, nós não temos pagamentos de férias, nós não temos transformação em salário da licença-prêmio, que existiam anteriormente também, que não podem mais. Então, várias situações foram cortadas nessa medida provisória, que, como falou aqui o deputado, foi formatada no governo Fernando Henrique Cardoso e depois operacionalizada já e mantida pelo governo Lula. Então, essa é uma situação que os militares, nós já fizemos parte de uma grande reforma previdenciária. Inclusive, cortamos, por exemplo,
adicionais de merecimento. Então, cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, especialização. O servidor público, de uma maneira geral, ele acumula essas gratificações, esses percentuais. Nós acabamos com isso daí tudo. O servidor público só não tem o fundo de garantia, né, deputado? Isso, porque ele está relacionado à garantia de emprego, que, isso, como os servidores públicos, mas civis tem e adicional militares... de periculosidade, entendeu? Tem adicional de risco de vida. Isso, nada disso nós temos. A carga de trabalho, o regime de trabalho dos militares é por missão. Não é por 44 horas, nem 40 horas, nem 36. Como eu falei, eu fui 7 anos secretário de Segurança, eu vi categorias profissionais, por favor, não professores, tá, o deputado, categorias profissionais eu vi que trabalham 40, 36, até 30 horas. Tem categoria profissional que trabalha 30 horas por semana. Tem uma razão de ser isso daí? Tem lei estadual, lei municipal que dá o respaldo. A gente tem que obedecer à lei, mas a lei também tem que ser pensada em função de que o servidor público, ele existe, aquela categoria funcional existe para quê? Para servir ao público. Então, não dá para você aceitar que uma categoria chegue e pressione os deputados ou vereadores para, não, vamos trabalhar 30 horas e vocês aprovem isso daí porque senão a gente não vai trabalhar. É assim que tem que ser. Mas qual categoria, deputado? O diálogo tem que ser. De 30 horas? O diálogo tem que ser. Está relacionado à atividade? No Nordeste, guardas civis municipais. Tá certo? Então, nós precisamos repensar o sistema de segurança pública, que é uma outra situação. Voltando para a Previdência. Por favor, eu não afirmei aqui que professores são categorias especiais de alguma... O sistema de Previdência nosso considera os professores dentro de uma categoria de carga horária, né, e regime de trabalho e idade para aposentadoria de 60 anos. Os professores estão na idade de 60 anos. E, além disso, para o regime geral da Previdência, foi prevista aqui uma transição. As alíquotas, elas são progressivas. Não existe mais aquela alíquota estanque que vivenciou agora o Brasil durante os últimos 30 e pancada anos. Agora, o ministro Paulo Guedes, muito sabiamente, pensou em copiar modelos lá de fora de alíquotas progressivas. Então, existe essa progressividade para poder não penalizar alguém que ficou 1 centavo ou R$1 diferente em relação à alíquota funcional que ela está ganhando. Deputado Padilha, o deputado falou um pouco aí de funcionalismo público. Um dos itens que ele citou foi a progressividade da tabela e um aumento na contribuição do servidor público. O senhor acha que é possível haver acordo sobre esse ponto? Do jeito que está, acredito que não, né? Porque tem um debate, inclusive eu acredito que a Câmara não começa a tramitar essa destruição da Previdência Pública antes de chegar aqui uma proposta concreta sobre o que vai ser feito com os militares. Eu ouvi atentamente que o general Girão, e acho que a carreira militar tem especificidades na sua carreira, mas vamos lembrar que na área urbana, mais da metade do povo brasileiro não tem nenhum direito, ou seja, são trabalhadores informais. Mais da metade não tem sequer o que está garantido na CLT. Então, também, mais da metade do trabalhador não tem 13º, não tem auxílio nenhum, não tem licença maternidade, ou seja, tem menos direitos até do que os militares e estão sendo tratados nessa proposta com aumento da idade mínima para 65 anos, aumento da contribuição formal a ser comprovada para 40 anos, ou seja, estão sendo profundamente atacados. A grande maioria do povo brasileiro está sendo profundamente atacado, tanto do trabalhador urbano quanto do trabalhador rural. E acredito que vai ter muita dificuldade de tramitar aqui no Congresso qualquer aumento de comprometimento em relação a qualquer categoria e qualquer carreira, enquanto não vem a proposta concreta sobre os militares, né? Não estamos falando só de tempo, estamos falando das pensões, da história das pensionistas que recebem pensões, né? O último número que eu vi, o general pode confirmar ou não, de cerca de 3 bilhões de reais que são gastos em pagamento de pensões. Muitas vezes é uma filha, um filho de um militar que não se casa formalmente para continuar recebendo a pensão ao longo da vida, né? Isso já acabou desde 2001, nessa reforma que eu falei da 2215, a MP 2215, que acabou isso daí. Não, as pessoas continuam recebendo. Não, mas peraí, continua recebendo é direito adquirido, deputado. O senhor é contra o direito adquirido? Não, o direito adquirido concordo, mas então, continuam recebendo. Se não formalizam o casamento, continuam recebendo. Direito adquirido é direito adquirido. É uma coisa que a gente tem que repensar, então, em relação a isso. Mas, veja só, as pensionistas, inclusive eu até afirmo aqui, como eu falei no começo da entrevista, quando o presidente entregou a proposta da Previdência para o deputado Rodrigo Maia, ele disse: o Congresso Nacional tem todo o direito
e a obrigação de melhorar a proposta, tá certo? Então, isso ele deixou muito claro. Se, por exemplo, alguma coisa de penalização da pensão por morte, no caso, a gente tem que trabalhar isso aí aqui agora no Congresso. A reforma dos militares, que a gente chama de sistema de proteção social, está sendo finalizado porque... Por que não foi finalizado antes? Porque não se sabia, na verdade, ainda o Ministério, pouco tempo era 1 mês e meio de trabalho, o Ministério trabalhando para poder fazer a reforma da Previdência, que vários governos passados não quiseram fazer ou apresentar essa proposta, como o senhor falou aí, meia capenga aqui assim, pelo último governo, e que não passou. Foi congelada numa jogada de mágica, né? Intervenção no Rio de Janeiro para não precisar votar a reforma da Previdência. Mas a reforma dos militares, ela está sendo finalizada, acredito que ela vai chegar aí em breve aqui no Congresso Nacional, essa reforma desse sistema de proteção social, vai caminhar assim junto com a reforma da Previdência como um todo, porque nós entendemos e nós temos sentimento patriótico, nós entendemos que o Brasil precisa. Nós temos que atualizar, por exemplo, a faixa etária. Não tem mais cabimento você aposentar alguém, eu vi profissionais se aposentando com 42 anos de idade, que absurdo é isso daí, né? Até aproveito para poder dizer assim, absurdo, não é fora do foco não, mas ontem o ministro da Educação mandou um e-mail dizendo que as escolas devem cantar o hino nacional. Aí tem gente dizendo que é um absurdo isso daí. Como é que pode um negócio desse? Pessoas questionarem que o canto do hino nacional dentro da escola é alguma coisa absurda. Para a gente voltar ao tema da Previdência. Não, mas só deixa eu falar sobre isso. Deixa eu falar sobre isso. Eu entrei com ação contra o ministro da Educação, não porque pedi para cantar o hino nacional, até porque é lei nacional, assinada durante o governo do presidente Lula, Zé Alencar era o presidente na época, ministro Haddad, que estabelece que é lei as escolas cantarem o hino nacional. Nós entramos em ação contra o ministro da Educação por 2 crimes que ele cometeu ao mandar esse e-mail. Primeiro, colocar o slogan do candidato Bolsonaro no envio do e-mail, solicitar que isso fosse lido nas escolas. Isso é crime de improbidade administrativa. E o segundo, incitar a violação do direito de imagem das nossas crianças. Ninguém pode filmar uma criança e usar como peça de propaganda ou enviar para o governo sem pedir o consentimento dos pais. Então ele solicita esses 2 crimes, ele incita os 2 crimes. Comete um crime, que é transmitir o slogan do candidato Bolsonaro e pedir para que as escolas leiam o slogan, usando a autoridade do Ministério da Educação. E segundo, ele incita um outro crime, que é que as crianças sejam filmadas sem o consentimento dos pais e que esse vídeo seja enviado ao Ministério da Educação. Cantar o hino nacional é lei no Brasil desde o governo Lula e nós somos defensores disso. Vamos voltar para a Previdência? Eu queria saber dos senhores sobre capitalização. Os senhores acham que é possível se migrar para um sistema de capitalização? Como fica, na curto prazo, isso aumenta o déficit do sistema de repartição que nós temos hoje? Como equilibrar isso? Vou começar perguntando para o deputado Girão, que é do governo, e o deputado Padilha para responder. Eu acredito que é um sistema que já deu certo em outros países do mundo, entendeu? Então, o sistema misto, ele já existe na iniciativa privada. Cada cidadão brasileiro hoje pode chegar e fazer um sistema de capitalização para fazer a sua previdência. Claro, quem quer, como está sendo colocado nessa proposta da reforma, quem paga mais, né, quem ganha mais, paga mais, tá certo? Então, se você quer ganhar mais, então que você faça também uma capitalização para você ganhar mais e pagar mais. Claro, é assim que tem que ser. E quem ganha menos, deputado? Como que fica nesse quadro quem ganha de capitalização? Menos, o sistema precisa ser autossustentável, tá certo? O sistema tem que separar o que é assistencialismo de previdência. O sistema está deixando muito claro em relação a isso daí. Quem ganha menos está pagando menos e está tendo a garantia de receber o salário da aposentadoria. Isso daí é que é importante a gente ter no sistema. Essa talvez seja a grande razão da reforma acontecer. Nós precisamos garantir o salário do aposentado. Hoje, na verdade, o salário do aposentado não está garantido por esse sistema injusto e ingrato que nós deixamos está em vigor aqui no país. Essa é a realidade. Padilha, o senhor acha que a capitalização pode resolver algum desses problemas? Eu acho que os problemas principais que o Brasil tem não resolve. Eu acho que esse é um erro, com todo respeito, de comparar a situação de países que são muito diferentes do Brasil, querer impor o mesmo sistema no Brasil, né? O Brasil é um país extremamente desigual. A faixa etária, a expectativa de vida hoje é 76, 78 em Santa Catarina, 70 no Maranhão, mas o início das pessoas começarem a trabalhar é muito desigual.
né? Mais da metade do povo brasileiro começou a trabalhar com menos de 18 anos. Apenas 1% começou a trabalhar com mais de 30 anos. Você não pode tratar situações tão desiguais nem na Previdência Pública. Por isso que eu acho um erro, as palavras do presidente Bolsonaro, uma falta de humanidade estabelecer 65 anos como idade mínima num país que é tão desigual, onde o início do trabalho é tão desigual, onde a expectativa de vida é tão desigual em várias regiões, quanto a acreditar que o sistema de capitalização num país como o Brasil pode ser sustentável para a grande maioria da população brasileira, né? Então, eu acredito que na proposta tem algumas questões graves em relação ao sistema de capitalização. Primeiro, não deixar claras as regras, isso pode ser uma lei complementar, mas se a gente for reproduzir, por exemplo, o que aconteceu no Chile, que é a inspiração do ministro do Bolsonaro, no Chile são mais de 3 décadas de sistema de capitalização. Hoje 90% dos chilenos se aposentam recebendo menos do que o salário mínimo do Chile. Metade dos pobres do Chile são compostos pelos idosos. E o Chile foi o campeão de suicídios nos idosos, depois do processo de capitalização, né? É um estudo feito até por universidades do Chile, americanas, e com apoio do Banco Mundial. Ou seja, o campeão de suicídio entre os idosos foi no Chile, né? Sinaliza a proposta claramente que o patrão não contribui para a capitalização. Ou seja, o sistema de capitalização vai ter que ser sustentado só pelo trabalhador, desonerada a contribuição patronal, né? E não contribui para isso. Quais são as regras de funcionamento e governança dos fundos que vão pegar o dinheiro do trabalhador, que hoje é a INSS, para a capitalização? O que o país precisa é voltar a gerar emprego e fazer com que haja renda circulante. Isso acontecendo, essa preocupação do deputado é que ela não vai existir, porque as pessoas vão ter capacidade de produzir, de se autossustentar, e aí essa autossustentabilidade delas vai conseguir garantir que ela pague a sua aposentadoria para ganhar um pouco mais quando se aposentar. Essa é uma realidade. Tem um acordo com o general, o centro do país é gerar emprego. Aliás, quando o Brasil teve pleno emprego, durante o final do segundo governo do presidente Lula e primeiro da presidenta Dilma, a Previdência Urbana chegou a ser superavitária. Também tivemos bons empregos. O presidente Lula reconheceu isso. Não, eu também conheci. Chegou a ser superavitária. Então foi superavitária. O problema é que, até hoje, o presidente Bolsonaro, desde a sua posse, o discurso da posse dele não fala sobre emprego, o que vai fazer para gerar emprego, né? Até hoje não tem uma medida concreta, um programa emergencial de geração de empregos. Desculpa, eu tenho que encerrar. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre reforma da Previdência com os deputados General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre a reforma na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.